Esse é o tamanho do molde da boneca pequena número 1. E aqui eu fiz uma sugestão para quem está iniciando de fazer um rostinho mais simples do que esse realista aqui, tá? Então, é só uma opção para quem está começando, porque ela é uma das bonequinhas mais fáceis de se começar a fazer. Então, aqui tem o estilo do bracinho, que é colocado de forma articulada também. Aqui tem a forma do corpinho, que é com uma pence e com a perninha de embutir, tá? E aqui, então, eu fiz a proposta do rostinho realista, mas vocês podem fazer primeiramente, para quem tá começando, é o corpinho mais simples, rostinho mais simples, tá? Aqui, daí, ela usa o vestidinho que dá pra trocar. O pezinho dela foi feito para caber nesses tênisinhos pequenos, embora vocês possam usar também as outras sugestões de sapatinho que a gente vai fazer no curso, tá? E podem também variar a roupinha. Particularidades do corpinho da boneca pequena número 1. Então, aqui eu risquei e vou mostrar para vocês o que eu faço quando são bonecas pequenas. Eu gosto de aproveitar os retalhinhos que eu guardo. Por exemplo, sobrou um cantinho assim, ó, de retalhinho. Aproveita para colocar o bracinho, sempre veja qual é a direção da elasticidade, que seria então da auréola, né? Veja qual que é a parte que estica e risca de acordo com ela, né? Então, você vai ver que dá para aproveitar pedacinhos de retalhinho que você vai guardando. Ó, eu fiz isso com esse molde pequeno aqui. Outra coisa que é particular desse corpinho é que este formato aqui, ó, que tem a pence, nós vamos fazer a costura dessa pence apenas de um lado. Então, eu não vou colocar o alfinete aqui, eu vou até recortar aqui, para ficar mais fácil de fazer a pence. Ó, eu vou pegar esse lado só que tem a pence, vou costurar a pence, tá? Eu costuro ela aqui, no caso desse lado, assim, passo uma costurinha. E daí, depois eu já aproveito o risco com a pence costurada e já venho costurando, deixando aberto a parte que tá indicada aqui no molde, que é a parte de cima aqui do pescoço. Tá? Então, essa é a particularidade desse tipo de corpinho que tem a pence. Os demais, ó, a perninha é aberta em cima, não tem mistério, tá? Fiz o rostinho, desta vez vamos fazer esse simples. O bracinho é articulado e a perninha é embutida. Você pode fazer, ao invés de fazer ela na cor pele, você pode fazer também uma perninha colorida no tecido que você quiser. Aqui eu tô usando um tecido listrado e a particularidade desse tecido é que você tem que primeiro juntar bem as listras, para que não fique diferente na hora que você for fazer a costura. As listras têm que coincidir uma com a outra de um lado e do outro da perninha. Então, pode fazer tanto de um jeito quanto de outro. Aqui a gente pode pintar um sapatinho depois, podemos fazer um sapatinho de tecido ou colocar, como vocês viram nas minhas amostras, um sapatinho pronto. Essa aqui que eu fiz, ó, antes de embutir o corpinho, eu costurei à mão, tá? Então, ela foi costurada manual e daí sim eu abracei toda a parte redondinha do corpo. E é por isso que na hora de embutir fica um pouquinho diferente o tamanho. Aqui ela foi feita, ó, eu costurei aqui atrás e depois eu subi essa perninha e costurei com pontinhos invisíveis mais aqui pra frente, ó. Então, eu fiz essa forma assim, ó, né? E aí, deixei mais molinho aqui na hora de encher e passei uma costurinha de segurança só pra fibra não subir. Então, foi uma outra maneira que eu fiz e que vocês podem fazer também de forma manual, então. Olha, é uma costurinha simples aqui atrás e aqui na frente, quando você sobe a perninha aqui, então você faz pontinhos invisíveis. Aí ela fica desta forma assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Particularidade aqui do corpinho da perna embutida, que antes eu não falei pra vocês, mas na hora de fazer a pence, vocês não vão costurar essa parte aqui de baixo, tá? Essa parte aqui de baixo, vocês vão deixar aberta, que é pra nós colocarmos a perninha embutida. E então, só costurem a partir aqui, ó, do ladinho, aqui da lateral, deixa aberto no pescoço, e aqui depois eu vou mostrar como que faz pra embutir a perna.
Costurei as perninhas, deixei aberto aqui em cima e aqui do ladinho, que é a parte de trás da perna. Agora o corpinho também deixei aberto aqui embaixo. E agora eu vou recortar tudo isso com a tesoura de picotar, deixando a margenzinha de meio centímetro. Deixo aberto aqui no pescoço, aqui eu posso cortar reto. E aqui, na pence, eu vou dar uma cortadinha também. Aí, então, ficou aberto esta parte aqui de baixo. A parte da pence ficou na parte de trás do corpinho. Vou recortar essa perna e vou precisar desvirá-la para poder fazer o embutimento. Eu vou repetir sempre algumas coisas. Essa partezinha que sai um pouquinho aqui pra fora é legal porque na hora de fazer o ponto invisível ele fica bem assentadinho aqui pra dentro da perninha e fica bem mais bonito. Tá? Então agora eu vou desvirar aqui com o vira-boneca essa perninha. Ó, aqui tá vendo que tem essa voltinha aqui, mesmo com a tesoura de picotar, é necessário dar uns piquezinhos aqui pequenos, pertinho da costura, para que o pezinho fique redondo, tá? Então, aqui eu vou desvirar. Vamos encontrar o pezinho aqui. Aqui está o pezinho. Aqui a parte de trás, ó, que ficou aberta. E agora, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar esse pé pra frente, desta forma aqui. Então, eu vou encontrar essas costurinhas aqui. As costurinhas aqui de dentro, tá? E pra colocar na perninha, no corpinho, eu vou dizer pra vocês, ó, que se vocês colocarem nessa largura total aqui, ó, desse espacinho, ela vai ficar com as pernas abertas desta forma, ó, tá? Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou dar uma pequena dobradinha aqui, ó. Eu vou fazer tipo uma prega aqui, nessa perninha, ó, vou fazer uma preguinha para que fique mais pequeno, que ela fique mais retinha aqui dentro, tá? É como se eu tivesse que dar uma pequena franzida, então eu posso até dobrar um cantinho, dobrar outro aqui, tá? E para colocar aqui dentro, ó, se eu tenho a parte de trás aqui, que tem a pence, e a parte do pezinho vai ficar pra frente, aqui no corpinho da frente, eu vou só fazer essas preguinhas aqui e virar essa perna aqui pra dentro, vou colocar ela aqui dentro, ó, vou embutir ela aqui dentro, daí vai ficar a parte de trás, que tá abertinha aqui, com parte de trás, e quanto mais eu colocar ela mais pequenininha aqui, menos ela vai ficar com aquele aspecto de perna aberta, ela vai ficar a perna mais retinha, tá? Então, vamos fazer essas preguinhas aqui, ó, dá uma dobradinha, ó. Tá? Dá uma dobradinha assim, vamos passar uma costurinha pra prender. Prendi. Agora sim, então, eu vou colocar a parte da frente com a parte da frente e a parte de trás com a parte de trás lá dentro. Aí, eu sugiro que você empurre aqui com o palito ou com a ponta da tesoura e chegue com essa perninha o mais perto aqui do pescoço, para que você consiga depois pegar ela ali pelo pescoço, tá? Então, eu tenho uma pinça, ó, uso uma pinça, você pode dar uma puxadinha aqui, ó, para que a perninha fique um pedacinho para fora aí, que depois fica mais fácil você puxar. E essa parte aqui, então, você vai alinhar com a pence aqui da parte de trás, ó. Ó, na hora de passar a costurinha de segurança aqui para prender na parte da pence de trás, deixa mais para fora, ó.
deixa esse pedaço aqui, ó, que vocês fizeram a prega, deixa ele maior pra fora. E daí a gente até corta o excesso aqui, ó, que não é necessário. Cortamos. E aí sim, podemos costurar e podemos costurar até um pouquinho pra dentro aqui, que você não pegue mais aquela, não deixe exposta aquela costurinha que antes ficou exposta da perninha, tá? Vamos fazer isso então. Pronto, agora sim, ó, desvirei e aí sim ela ficou, então, aparecendo um pouquinho da preguinha, mas não tem problema, que na hora do enchimento isso aí vai ficar melhor, tá? Então, depois é só encher. Aqui está o corpinho da bonequinha pequena número 1, que a gente embutiu as perninhas, ó, quando enche fica desta forma, e eu deixei um pouquinho aqui mais vazio, para que ela tivesse essa moleza aqui na perninha, tá? Então, vocês podem fazer dessa forma, que eu ensinei aqui embutindo, ou costurando a mão, tá? Costurando a mão, daí faz toda a voltinha aqui no corpinho dela, e depois que costurou aqui atrás, traz a perninha pra frente e costura pontinhos invisíveis aqui na frente, tá? Essa aqui não é necessário. Vou colocar os bracinhos articulados com a linha encerada, normal. E aqui a cabecinha eu vou pintar antes de colocar aqui no pescocinho.